Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Valora aprontando mais uma vez em VGHF11, o hedge fund da casa. Que é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. E olha, eu tô seriamente pensando que o cotista de VGHF ele jogou pedra na cruz, tá? Porque realmente o que os cotistas eles estão sofrendo não é pouca coisa. Todo mês que você vai ler o relatório de VGHF11, tem alguma operação esquisita, seja de ancoragem de fundo da própria casa ou com algum outro tipo de conflito de interesses, conforme eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, foi não uma ancoragem direta, mas foi um quebra-galho aqui para ajudar outro fundo da casa. Mas enfim, várias ações, vários erros que acabaram culminando aqui no fundo pagando hoje apenas 7 centavos, né? Um rendimento realmente ridículo para quem acho que pagou R$ 10 por cota há algum tempo atrás. Então, o ativo envolvido hoje, agora aqui no mês de janeiro de 2026, foi esse FI BGR Cidade Jardim FI, esse BGRJ11. Aqui, primeira coisa, aqui no valor de aquisição, tá aqui 54 milhões, bem redondinho, né? Aqui já me liga o alerta de que tem cheiro de ancoragem, esse tipo de coisa. Mas aí depois eu me lembrei de uma certa coisa, Cidade Jardim. Esse nome não é esquisito e esse aqui é um ativo que eu já vi na carteira de um dos fundos da Valora, o Vegri 11. Aquele mesmo, aquele fundo enrolado da Valora de lajes corporativas. Então, aqui vocês estão vendo a carteira de ativos desse tal Vegri 11. Vocês podem ver aqui, Cidade Jardim 36,8%. E esse aqui não é um fundo que eu acompanho tão de perto assim, mas aqui é aquele fundo da Valora que estruturaram com uma alavancagem enorme com Seller Finance, né? E que o fundo chegou a estar pagando 15 centavos por cota há algum tempo atrás, já caiu para 12 centavos, deve cair para 8 centavos daqui a alguns meses. Mas aqui é o seguinte, poderia cair ainda mais se não tivesse conseguido fazer a venda desse Cidade Jardim. Então agora, o que eu suponho aqui que tem acontecido é que a Valora, ela teve aqui esse quebra-galho desse tal fundo aqui da BGR, Cidade Jardim, e eles compraram esse imóvel de Vegri 11 e agora a Valora está ajudando nessa emissão desse BGR Cidade Jardim. Então, basicamente, aqui a gente tem a seguinte estrutura. A Valora queria ajudar o fundo Vegri 11, que deu super errado, né? Colocar com uma alavancagem completamente desmedida. E para não fazer isso diretamente, algo que pegaria muito mal se tivesse uma emissão aqui do próprio Vegri 11 para colocar dinheiro lá dentro, então eles fizeram aqui de forma indireta, utilizando o terceiro, né? Que essa BGR comprou o fundo da Vegri 11, o imóvel de Vegri 11, e VGF 11 colocou dinheiro nesse BGRJ 11. Não foi todo o valor, mas 54 milhões de reais é bastante coisa, né? Foi o que vende 345 milhões de reais aqui desse imóvel. Provavelmente vamos ver aqui outros fundos ancorando e ajudando esse fundo a valor, porque gestor de fundo imobiliário ele não deixa o outro sozinho, né? Eles são bem unidos aqui. É bem provável que a gente veja esse fundo entrando na carteira de vários FIIs daqui a algum tempo. Mas enfim, aqui com certeza é negativo pelo seguinte fator. O ideal é que o gestor estivesse fazendo aquisições com o único objetivo de criar o máximo de valor para os cotistas. Mas aí, quando ele começa a fazer aquisições, operações que tem como objetivo ajudar um outro gestor, salvar um outro fundo da casa, aumentar o patrimônio da gestora, tudo isso acaba que pode não estar gerando o mesmo retorno, né?
quando o fator gerar valor para o cotista não é o primeiro quesito na avaliação, a gente começa a perder valor, né? Então, isso aqui realmente é bem negativo. Aqui mais um caso por negativo para VGHF11, que inclusive teve também aqui mais compra do FII Valora FOF, aqui 3,3 milhões de reais. Isso aqui não vou saber se foi mais uma ancoragem, se foi aqui compra no mercado secundário, nem sei que mercado secundário é esse que tem, o ativo nem é negociado em bolsa. É com certeza bem negativo uma coisa dessa daqui, né? Não sei se algum outro fundo entrou nesse FOF da Valora, agora a Valora tá dando saída para esse cara, porque se fosse ancorar tudo de uma vez, pegaria mal para VGHF11. Enfim, é realmente muita transação negativa. Agora aqui falar sobre um BO que está acontecendo num dos ativos do VGHF11, o TRCO11, ou como alguns investidores falaram lá no Clube FI, Treco 11 ou Truco 11. Então, esse aqui foi um ativo para comprar uma torre lá do imóvel do Cidade Matarazzo. Então, aqui, ó, FI Torre Claro Offices. Então, aqui eu estava olhando aqui no fórum do Clube FI e teve um rapaz que fez um comentário a respeito disso. Ele comentou sobre a inadimplência desse eh, devedor, que é o TSE11, rendimento do mês, adivinha, valora zero. Ah, então, deixa eu pegar aqui para vocês. Teve um fato relevante sobre essa inadimplência. TSE11, aqui tivemos o fato relevante aqui, ó. Inadimplência no aluguel de janeiro de 2026. Então, aqui a gente teve que esse tal dessa locatária BM Varejo não efetuou o pagamento aqui do aluguel na data prevista. Esse fundo ele chegou a ficar sem receber pagar rendimentos aqui no referente a janeiro. No entanto, a gente já tem aqui um fato relevante mais recente da quarta-feira, de 18, informando que teve o recebimento do aluguel aqui por SBM Varejo. Olha, essa empresa aqui eu tenho ouvido falar que ela tá bem enrolada com esse empreendimento da cidade de Matarazzo, tá? Eu tenho ouvido falar vários questionamentos sobre a atuação dela. Então aqui mais um BO em que a Valora se meteu. Aqui um BO que é bem conhecido, tá? Eu com certeza o gestor sabe, tá acompanhando bem mais do que eu esse tipo de coisa e já não tenho ouvido falar muita coisa boa sobre a CBM Varejo. Ok, então aqui mais um problema para VGHF11. Agora aqui queria chamar a atenção para vocês na DRE do último mês em VGHF11. Tem aqui uns pontos que achei bem preocupante. Então, aqui no último mês, aqui em janeiro, a gente teve uma geração bem próxima ao valor, né? Teve resultado de quase 2 milhões de reais, em distribuição de 11,5. Então, deve ter gerado aqui 7 centavos e pouco. No entanto, notem um ponto aqui, é que o fundo ele tem divisão das receitas em proventos e negociações. Negociações aqui são fatores não recorrentes, né? Não recorrentes. E aqui notem como aqui nesse mês a gente teve uma componente muito importante aqui na venda de fundos imobiliários. São 3,3 milhões de reais aqui de lucro com venda de FIIs. Isso aqui é uma boa notícia, né? Tá fazendo aqui alguns trades, fazendo ganho de capital com FIIs. Mas a gente vê, quando a gente olha aqui a geração do fundo sem esse ganho de capital, deve dar um número bem baixo, tá? Vou fazer aqui as contas. Deu aqui 8,66 milhões de reais. Vamos ver aqui dividido pela quantidade de cotas de VGHF11.
Aqui dividindo esse valor, a gente chegaria a apenas 5,25 centavos por cota de receita recorrente em VGHF11. Então é realmente um valor irrisório, tá? Um valor muito, mas muito baixo mesmo. E aqui tem alguma coisa esquisita aqui, né? Porque tá bom que janeiro pegou aqui a inflação de novembro foi 0,18, mas será 5 e poucos centavos de resultado recorrente, tá muito ruim mesmo, tá? A situação aqui de VGF11 está muito mal mesmo, essa questão da resultado recorrente do fundo. Está com uma dependência muito, mas muito alta da venda, ou seja, ou de ações, ou de FIIs, ou de CRIs. Então, aqui um ponto bem negativo para a VGF11. Vamos ver se com a melhora da inflação esse resultado deu uma recuperada, mas que preocupante, tá? Mas enfim, é muita alocação errada, né? Muita alocação em ativos que não tem uma boa geração de caixa, ou desenvolvimento que a gente não tem informação de nada, investimentos errados, que de conflito de interesse. O resultado é esse, é um resultado pífio, né? Aqui em VGF, eu até algumas vezes já pensei nele com forma de trade, pensando que em algum momento esse rendimento pode voltar a melhorar, né? Porque há poucos meses atrás estava pagando 9 centavos, 10 centavos. Aqui em junho de 2025 está pagando 10 centavos, né? Até agosto do ano passado está pagando 9 centavos. Então, se retornasse para esse valor, tinha um potencial de valorização bem significativo. Mas realmente, enquanto ficar nos 7 centavos, não deve sair do lugar desses R$ 7 e pouco. Mas enfim, realmente aqui VGHF11, situação bem dramática. E aqui para quem está pensando por que que o fundo está fazendo esse monte de lambança, o fundo ficando queimado, ver como é que está aqui a história de cotistas do fundo. Aqui ó, perdendo cotistas todo mês. E aqui é o seguinte, a Valora, ela parece ter uma boa parceria aqui com a XP. Então, a Valora não precisa agradar tantos cotistas, porque no momento que tiver a renda fixa ruim, basta ela ligar lá para a XP e mandar os assessores recomendarem compra de VGHF11, soltar um rendimento um pouco melhor. Eles recuperam a cota, conseguem fazer emissão e conseguem aumentar o patrimônio de sugestão, né? Então não tem tanta incentivos para ele manter uma gestão para cotista. E que é um ponto de atenção, tá? Os fundos pequenos, gestores pequenos, estão dando um baile nas grandes muito por conta disso. Porque uma gestora pequena não tem o poder de distribuição da XP, BTG, Itaú, seja lá quem for. Ela tem que mostrar serviço, senão ela não consegue crescer. Já essas gigantes aqui estão um pouco se lixando para o que você pensa, tá? Felizmente, essa é a realidade. Então é isso. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.